Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity e Redcast Turismo. Meu nome é Samir e quem me dera ser um peixe. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. A intenção desse Tourcast é falar de um dos pontos turísticos na cidade de São Paulo que eu recomendo ao turista, que é o Aquário de São Paulo. E nada melhor do que falar do Aquário de São Paulo vindo diretamente até o Aquário de São Paulo para a gente pegar mais informações para você que estiver na cidade de São Paulo. Fica aqui uma das dicas dos muitos lugares que eu recomendo que você visite. E aí eu tenho o prazer de ter me recebido aqui o Márcio. Márcio, por favor, se apresente. Eu sou o Márcio Duarte, sou o diretor de marketing do Aquário, respondo também pelas relações públicas, pela assessoria de imprensa e muitas vezes também pelo atendimento ao cliente. O prazer é todo nosso também de poder abrir aí as portas para vocês conhecerem cada vez mais o nosso complexo. Estou aqui desde quando o Aquário inaugurou, em 2006, né? Quando a gente fala de um ponto turístico, é muito mais do que chamar as pessoas para conhecerem, né? É poder entender a história que está por trás daquele ponto turístico. Então, conta para mim como é que é essa ideia de surgir um aquário numa megalópole como é a cidade de São Paulo. No mínimo, a cidade merecia, porque você vê que nas grandes capitais do mundo sempre tem um aquário. E essa cultura aqui no Brasil, ela está muitas vezes limitada às cidades litorâneas, né? A nossa costa, né? As praias, tal. Daí o Aquário de Santos, o Guarujá, de Ubatuba e alguns até mesmo no Nordeste. Mas tudo começou com o nosso presidente, o senhor Anael Fael, que já era um empreendedor desde muito jovem na área de entretenimento aqui em São Paulo, na área de lazer e também sempre com uma pegada muitas vezes educacional. Então ele levava grupos para determinados lugares aqui em São Paulo. E ele também sempre foi morador do bairro do Ipiranga. Ele criou, eu não tenho agora a data aqui correta, mas ele criou o Planetário Mundo Estelar. Então foi um planetário que durante alguns anos foi uma referência de planetário, até porque o nosso estava sempre fechado, né? O público estava sempre fechado, sempre passando por algumas reformas, e ele abriu esse planetário. Por quê? Porque foi a ideia que ele teve de, ao invés dele continuar a levar grupos a esses espaços, por que não trazer esses grupos para um espaço que pudesse ser dele? E aí foi um grande sucesso planetário, mas em 2006 ele teve essa ideia de poder oferecer a São Paulo um aquário. Então a gente fez algumas pesquisas, essas pesquisas trouxeram uma receptividade muito grande do público e o legal do aquário é que nós começamos pequenos. Então o aquário ele começou somente com o setor de água doce. Então nós só tínhamos ali os 3.000 metros quadrados voltados ao tema das florestas nacionais. Então a maior parte dos animais eram aquáticos e répteis, né, anfíbios também, e aos poucos a gente foi crescendo. Como que é o tratamento desses animais, né? Como é que funciona quando você recebe esses animais aqui para você determinar o espaço, o tamanho? Como funciona isso? O nosso corpo técnico, né, que a gente chama do departamento técnico, que são os profissionais que cuidam dos nossos animais, é de uma excelência ímpar. Então o que acontece? Muitos animais do aquário são provenientes de resgate, né? Então assim, sofreram algum tipo de crime ambiental, seja ele um fato natural ou seja ele um crime realmente, e muitas vezes esses animais são resgatados por centros que cuidam deles e depois eles avaliam a possibilidade desse animal retornar à natureza ou não. Às vezes ele é muito filhote, não tem condições de você retorná-lo. E o Aquário de São Paulo acaba sendo uma dessas instituições que tem grande credibilidade, que tem muita propriedade para poder cuidar desses animais e acaba recebendo. Então esses animais, quando chegam aqui, eles passam, né, por um período de quarentena, passam por um período de adaptação, tem toda uma questão de cardápio. Então assim, a gente tem aproximadamente quase 40 funcionários só voltados ao tratamento dos nossos animais. Então cada recinto tem o seu chefe, ou um grupo de recintos tem o seu chefe,
chefe para poder cuidar, cada chefe tem a sua equipe que cuida. Então isso é feito assim, de uma maneira... Eu digo que assim, o departamento técnico do aquário é um mundo à parte. Então você imagina que nós cuidamos de vidas. E vida tem que ser supervisionada 24 horas. É uma grande responsabilidade. Exato. Até os animais que nós tivemos algumas transferências, como por exemplo o tubarão-mangona, que veio da Argentina, o próprio peixe-boi, que veio do Amazonas, existem riscos, né, quando você traz esses animais, né, o risco do transporte e tal, porque nós não temos nenhum histórico de infelicidade nessas logísticas, né? Então isso mostra a nossa competência, o nosso cuidado, o amor que essas pessoas têm pelos animais. Existe todo esse trabalho de logística, de trazer o animal para cá, de poder fazê-lo compreender os seus hábitos, fazer procedimentos que possam permitir que ele tenha um ótimo desempenho dentro do recinto. A alimentação tem uma atividade também chamada de enriquecimento ambiental, que são atividades voltadas a criar estímulos nos animais para que eles não tenham nenhum tipo de estresse. Só para você ter ideia, a gente até spa para os nossos pinguins, entendeu? Então assim, é bem bacana. É claro que eu não sou a pessoa mais correta para falar disso, mas de uma maneira um pouco mais informal, seria basicamente isso. Ao longo do tempo, o aquário ele vem crescendo e se desenvolvendo. Logo depois que a gente passa pela parte da água doce, a gente vai parar na parte da água salgada, que é lá onde a gente pode ter um aquário gigantesco lá. O que o turista que vem visitar, o que ele vai ver nessa parte do oceanário? Eu acho que mais do que ver, o turista, o nosso visitante, ele sempre se surpreende porque ele não imagina o que é o aquário. Acha que só vão encontrar aqui espécies aquáticas, de repente encontra até cangurus. Mas no oceanário, especificamente, a gente tem aí aproximadamente 1 milhão de litros de água. Vale ressaltar, antes de entrar no oceanário, que o Aquário de São Paulo é o único aquário temático do Brasil. Então a gente tem uma proposta de remeter o visitante a uma cenografia lúdica, ou que às vezes remete ele a um ambiente interessante que compõe junto com o animal, né, que está em exposição. No oceanário, a principal atração é o tanque dos tubarões, né? Como eu estava dizendo, tem aproximadamente 1 milhão de litros de água, e o visitante ele adentra um submarino, lógico, uma réplica, né, uma cenografia de um submarino naufragado. Então você sente que você está num submarino naufragado no fundo do mar, e aí você tem uma visão 180 graus dos nossos tubarões da espécie mangona e tubarões da espécie lixa, né? Um tubarão mangona e os outros são lixa, e você se surpreende, né? Então a gente tem ali também um tanque que gosto bastante, que é os ornamentais, né? Que vou chamar de ornamentais, não sei se o nome correto é esse, mas que mostra os personagens daquele filme da Disney, o Procurando Nemo. Então as crianças também ficam muito extasiadas, né? De poder associar o animal real aos personagens. E logo que a gente está saindo do oceanário, tem um outro tanque também que finaliza esse setor, que é o setor pinguinário, que nós temos pinguins de Magalhães, e recentemente tivemos mais um nascimento de um filhote de pinguim. Ainda não sabemos se ele é macho ou fêmea, então não foi batizado ainda. Está ali com o pai e a mãe de guarda ali protegendo, já tem bastante tempo, já está saudável, e pra gente é uma grande alegria poder comemorar isso, porque comprova a qualidade e o bem-estar que a gente promove aos nossos animais. Você falou dele ser batizado, todos eles têm nomes? Todos, não vai me perguntar. mas os nossos profissionais técnicos, eles batizam os animais, e o mais incrível, que eu acho super curioso, é que eles sabem diferenciar cada um. Claro, eles vivem com ele. São detalhes de cada pinta que tem no pinguim. Exato, então assim, todos têm nome. Eu só não sei se os suricatos, se todos têm nome. Eu acho que são muitos suricatos, são muitos morcegos, né? Mas os pinguins, eu sei que a maior parte deles tem. Quem vê o aquário de fora, quando você passa na rua, você fala assim, é o aquário e tudo mais. Você vê uma fachada grande. Quando você entra aqui dentro, de fato, é que você tem a noção de quão gigantesco é esse lugar.
para ter um aquário que permite ter um peixe-boi, para ter um oceanário que permite ter tubarões, né? A gente está falando no plural, de vários tubarões. E logo depois que você passa por essa visita, você começa a ter uma parte lúdica que te remete para a África, né? Que a gente pode dar uma olhada nos suricatos, ver os cangurus. Você vê num cenário, a gente tem umas fotografias que realmente como se estivesse no deserto lá da Austrália. Sai um pouco da parte dos oceanos, do mundo aquático, são a visita que o turista, o visitante, tem com esses animais. Quanto tempo o turista precisa, em média, para percorrer todo esse espaço? É um pouco complicado de precisar o tempo, porque você imagina o seguinte, você me permite até contar uma historinha. Eu lembro quando eu era criança que eu fui visitar o Instituto Butantan com meu pai, e no tempo que meu pai viu um recinto eu já tinha visto tudo. Eu era uma criança ansiosa, então eu falei, pai, podemos ir embora, né? Então, o Aquário de São Paulo é uma atividade contemplativa, né? Então você imagina que existem pessoas que dispensam um pouco mais de tempo para determinado recinto, curte, bem propriamente dita o verbo, né? Curte a espécie, fica ali admirando, então acaba dispensando mais tempo. Mas a gente pode dizer, mais ou menos, que um visitante visita o aquário em aproximadamente 1h30, 2 horas, é mais ou menos isso. Este novo setor que nós inauguramos em abril, que você disse que ficou vislumbrado, né? Fiquei. E é um setor muito bonito, realmente. Ele remete a espécies da África, da Indonésia, da Austrália e a parte dos ursos polares. Mas ele, na verdade, ele é o quarto setor. Ele é o quarto setor? Ele é o quarto setor, porque nós começamos com água doce, depois tivemos o oceanário, e aí tem um recinto intermediário que é o do Amazonas, onde nós temos o peixe-boi, os tamanduás, a lontra e tal. Aí depois a gente embarca, literalmente, né, porque a brincadeira é um aeroporto, aí a gente embarca nesses outros setores. Mas em suma é mais ou menos isso. O tempo de visitação é aproximadamente 1h30, 2 horas, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. E você tem algum dos animais, desses 4 setores, um favorito, aquele que mora mais aí no cantinho do seu coração, hein? Eu tenho por uma questão extremamente, realmente emocional, né? Acho que a história, não sei se ela cabe aqui, talvez não, mas o jacaré albino. Jacaré albino? O jacaré albino, porque eu cheguei aqui quando o aquário inaugurou, em janeiro de 2007, ele chegou em dezembro de 2006, né? E nós apresentamos ele para a imprensa em janeiro de 2007, e tem vários aspectos que me remetem a questões emocionais, assim, com o jacaré albino, né? Primeiro porque ele chegou filhotinho, então eu vi todo o procedimento desse crescimento. Segundo, porque foi um animal que ganhou uma repercussão internacional, então ele saiu ele foi uma mídia planetária, digamos assim, ele saiu no mundo inteiro, né? O jacaré albino. E de uma certa forma ele me remete a uma pessoa que foi também, né, uma das idealizadoras do Aquário de São Paulo, se você me permitir dizer o nome também, né? Nós temos o meu presidente, que é o Anael Fael, e ele tinha este grande parceiro profissional que era o Jean-Claude Amoretti, que era um francês ímpar, um cara muito irreverente, digamos assim, né? Responsável por criação, por exemplo, do próprio zoológico do Beto Carreiro e tal. E eu fiquei muito amigo do Jean-Claude, né? Infelizmente o Jean-Claude partiu bem nesta época de dezembro, quando o jacaré albino chegou. Então foi uma perda muito grande para mim. Então, além de ter visto o animal crescer, além de ter podido repercutir, né, um bom trabalho internacionalmente, tem também esse aspecto pessoal com esse querido amigo que não está mais entre nós, que é o Jean-Claude. Olha aí. E agora que você falou, realmente, eu já estive lá no zoológico do Beto Carreiro, já fiz a visita lá no parque temático. É um negócio bem legal. Tá muito bonito. É fantástico, né? É bem lembrado. E uma outra coisa que eu gostei aqui, todo o aquário ele é acessível, né? Ele tem acessibilidade em todos os pontos dele. Conta um pouco pra gente de como é que funciona isso, como que é essa organização, você está preparado para receber o cadeirante? Nossa, essa é uma das minhas maiores alegrias e satisfação aqui do aquário, porque nós somos totalmente acessíveis. Então nós temos elevadores, rampas de acesso, então estamos preparados para receber essas pessoas que possuem necessidades especiais, como também idosos,
idosos e até mesmo as mães, né, com carrinho e tal. Então é algo bem interessante. Um veículo de comunicação bastante importante no nosso país fez 2 vezes matérias aqui no aquário com crianças portadoras de necessidades especiais e nós tiramos a nota 9 em acessibilidade, né? Nós só não tiramos a nota máxima porque existem visitantes, né, que possuem essa necessidade, que são os deficientes visuais. Então eles tinham 5 perfis de necessidade especial, né, e uma delas era a deficiência visual. Mas, e uma informação que eu tenho bastante orgulho de dizer é que essas pessoas com necessidades especiais, né, cadeirantes, paraplégicos, tetraplégicos, enfim, eles entram gratuitamente no aquário. Olha aí, cara. Ou seja, menos uma desculpa ainda para vir conhecer o Aquário de São Paulo. Porque eu não sei se esses dados ainda estão atuais, né, mas assim, cerca de 10 a 13% da nossa população tem essa necessidade. É algo que me orgulha dentro dos nossos valores, entendeu? Poder permitir que essas pessoas entrem gratuitamente. Né? Olha aí, cara, que legal. Tem algumas curiosidades, com certeza, que o aquário tem, que nem todo turista tem essa informação à mão. Vamos passar umas curiosidades para aguçar as pessoas que ainda estão na dúvida de visitar o Aquário de São Paulo. Vamos falar de alguns números. Qual, em média, o número de visitantes que o Aquário de São Paulo recebe hoje, mensalmente? A gente recebe aproximadamente de 30, 40 mil visitantes por mês. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É tanto que para receber esse batalhão de pessoas, você tem toda uma infraestrutura de banheiro, eu vi que tem lugar para refeitório e tudo mais. Ou seja, se a pessoa chegar aqui, ela tem toda a acessibilidade que a gente acabou de falar, tem acesso a banheiro e ainda tem onde comer. Exato, só a parte de alimentação nós temos uma lanchonete gigante, né, para que comporta realmente bastante pessoas. Temos um restaurante self-service, temos também um café. Então, assim, são 15 mil metros quadrados. A gente tem bastante coisa, né? Você falou sobre números, as pessoas não imaginam o tamanho, o porte do aquário. Então, são 15 mil metros quadrados. Nós temos aproximadamente aí quase 3 milhões de litros de água. Somos considerados o maior aquário da América Latina. Temos aproximadamente 250 espécies de animais e cerca de 3 mil exemplares, né? Claro que desses 3 mil, boa parte são peixinhos, né? Tudo mais. Tem muita coisa. É muita coisa. Então você vê, nós temos 4 grandes setores e diversos animais. Então, assim, tem animal que as pessoas não imaginam. Por isso que eu até brinco, que as pessoas às vezes perguntam, né? Os jornalistas perguntam qual é o animal que mais chama a atenção do público. É claro que o casal de ursos polares, né, que chegaram aqui em abril de 2015, são a grande atração do aquário. Mas a gente tem outros animais que as pessoas nem imaginam que a gente tem aqui, né? Como, por exemplo, o jacaré-albino que eu te falei, a tartaruga mordedora do Amazonas, os lobos marinhos, os morcegos. Os morcegos, por exemplo, eles chegaram aqui, se eu não me engano, em 2009 e também criou um grande barulho na mídia e também uma aproximação com o público muito grande. E os morcegos que nós temos são considerados os maiores morcegos do mundo. Eles são popularmente conhecidos como raposas voadoras, né? Porque eles têm uma carinha meio de cachorro, assim, né? Então lembra um pouquinho. E a envergadura da asa deles chega a 2 metros. E já tivemos várias crias. Então isso que eu ia te falar, porque eu tive aqui um tempo atrás e eu não me lembrava de ter tantos. Cara, tem muito mais morcego que esse. Tem muitos. Você olha assim pra cima do recinto, tá todos eles lá, né? É muito engraçado. Os jacarés do Pantanal, os jacarés do Papo Amarelo, os cangurus, né? Que eu acho que é um dos recintos mais lindos aqui do aquário, é o recinto dos cangurus. Me lembra até um pouco os Flintstones. Tem uma foto sua que eu fiquei com inveja, cara. Tem uma foto que você tirou que ele tá amamentando lá, cara. Verdade, posso até te passar. E 2 animais bastante interessantes que nós temos é o wombat, que é um primo meio que distante assim do koala, e a equidna. A equidna, ela também é um animal australiano e é um animal muito curioso, vale a pena até as pessoas obterem informações desse animal. E ela foi o símbolo das Olimpíadas da Austrália. Ela foi o animal símbolo, né? O mascote, né? Então nós temos a equidna aqui. E em breve, se tudo der certo, estamos aí trabalhando para trazer os koalas, né? Ah, cara, que fantástico. Putz, ou seja, você sempre tem uma novidade para poder voltar aí ao Aquário de São Paulo, porque vocês estão sempre se desenvolvendo. Assim. Desde que eu vim aqui a primeira vez, né, quando a gente começou a conversar, o espaço hoje em dia é muito maior. Então, assim, é uma fonte de lazer
e educação dentro da cidade de São Paulo. Exato. Quais são os dias que o aquário fica aberto para que o visitante possa conhecer aqui o aquário? Todos os dias? Ele não fecha? O aquário não fecha. Tem um ou outro feriado, né, que a gente acaba fechando, como por exemplo o 1º de janeiro, né, ou 25 de dezembro, mas geralmente o aquário funciona de segunda a domingo, das 9 às 17 horas. Então você não tem desculpa para não vir visitar o aquário de São Paulo. E vocês também, pelo processo educacional de mostrar a preservação natural, contar a história dos animais, também vocês recebem colégios aqui, né? Um colégio que gostaria de fazer uma visita aqui no aquário de São Paulo, como que ele faz? Ele entra em contato com uma área específica que recebe um grupo? Nós temos passeios específicos, temos uma equipe de monitoria extremamente bem preparada para falar a respeito de qualquer animal, são profissionais, né, da área principalmente da área de biologia. Então, assim, dependendo do grupo, do perfil do grupo, da idade, nós modificamos, né, nós adaptamos a comunicação para poder se fazer entender, e existem inclusive pacotes especiais para as escolas. E aí o ideal é que as escolas que tenham interesse entrem em contato com o nosso serviço de atendimento, se você me permite dizer o telefone, por favor, que é o 11 2273 5500. Esse é um ponto extremamente importante, porque a nossa missão enquanto instituição, né, e somos uma instituição privada, é poder promover a educação. Então, quer dizer, os nossos animais, eles estão aqui, eles não têm condições de voltar, né, para os seus habitats naturais, e eles acabam sendo uma ponte para o conhecimento, para a conscientização ecológica, para a educação. Então, assim, a partir do momento que você promove esse conhecimento e você atrai o estudante, a criança, né, e aproxima ela dessas espécies, existem diversos fatores que não incluem somente a natureza, inclui a nossa responsabilidade como cidadão, desde a lâmpada que você acende, da água que você não economiza. Então a gente cria esse elo de conhecimento, de educação, de preservação. A gente tem essa obrigação de poder aproximar o visitante, e neste caso os estudantes, as crianças, dessa espécie, para poder saber que aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil está impactando lá. Eu tenho uma novidade para você que acho que você não sabe. Vamos lá vem. Você sabia que dá para comprar os ingressos com um certo desconto na Aquário de São Paulo? Nós temos algumas promoções. Tem algumas promoções. Agora eu não sei qual é essa. A gente tem uma promoção específica que é com a Aquário de São Paulo, que quando o turista acessa aquariodesãopaulo.com.br/Infinity, ele também pode comprar os ingressos dele para mim. Uau, que bom, obrigado pelo apoio. E o visitante agradece, né? Mas se nós temos esse apoio seu, eu faço esse convite para os visitantes, né, para os seus ouvintes poderem acessar. E tem uma outra curiosidade que estava na minha cabeça e não tinha falado ainda. Tem de tempos em tempos vocês têm um processo com as sereias aqui, eu tava pensando, falei, ele não vai perguntar, mas eu fiquei quietinho. Conta um pouco como que é essa interação com as sereias, né? As sereias esse ano nós não tivemos a apresentação. É uma atividade que a gente ainda não sabe se a gente continua ou não, mas enquanto durou, foi um enorme sucesso de público. As nossas sereias são encantadoras, os nossos seres sereias são muito simpáticas. Não sabemos se volta, quando volta, como volta, mas que é uma atração que traz bastante saudade e carinho, assim, é bem legal, é bem legal. Então você aí fica de olho, sempre acessa o site aí do Aquário de São Paulo, as redes sociais, porque quando tiver as novidades aí, é lá que você vai conseguir encontrar os primeiros lugares. Márcio, a gente vai terminando por aqui. Cara, eu adorei a entrevista, obrigado mesmo por ter recebido a gente para falar um pouquinho de um dos pontos da cidade de São Paulo. Você que está nos ouvindo, não tem motivo nenhum para não visitar o Aquário de São Paulo, está aberto todos os dias, é acessível, é divertidíssimo e você tem 3.000 espécies, 3.000 exemplares para poder ver aqui. Então, assim, tem todos os motivos do mundo para você vir visitar o Aquário aqui de São Paulo. Legal, Samir, eu também quero agradecer pela oportunidade, porque a sua visita e esse bate-papo foi extremamente agradável e é um prazer quando você pode falar à vontade. É verdade, não tem limitação. A toda do podcast é essa, né? É uma delícia. Então, assim, e poder falar de algo que está intrínseco, né,
em nós, funcionários do aquário, que é essa paixão pelo nosso complexo. Então eu te agradeço imensamente por ter dado essa oportunidade para a gente falar do Aquário de São Paulo, né? Da nossa Agora que você falou de funcionários, quantas pessoas trabalham aqui para fazer essa máquina funcionar? Nós temos aproximadamente, se eu não me engano, esses dados podem oscilar, mas nós beiramos aí uns 100 funcionários, porque nós temos a parte administrativa, temos a parte de marketing, temos a parte comercial, né? Vendas, a diretoria, né? Toda a parte que cuida dos serviços gerais para poder manter o nosso complexo funcionando, a parte de cenografia. Então você imagina que nós temos um departamento de cenografia exclusivo do aquário, né? Que é conduzido aí pelo nosso cenógrafo Li Oliveira, os profissionais que cuidam dos animais, os profissionais que recebem as escolas, os educadores ambientais. Então a gama de profissionais e de pessoas é muito grande, né? Fantástico. E uma coisa eu vou reforçar que eu falei para você lá dentro, cara, depois você olha os animais aqui e poder ter um contato diário, eu achava que o meu trabalho era legal, mas o seu é muito melhor. Mas dá trabalho, viu? Vejo você no próximo Tourcast, vai acompanhando os nossos episódios e até a próxima.